Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Deus abençoe a todos que nos acompanham nas aulas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui pelo mini seminário teológico, falta um C aqui, Tabernáculo, que é a instituição que nós pertencemos há 33 anos, sou pastor aqui. Temos o teológico, o seminário Bereshit e a faculdade Bereshit. Aqui ministramos vários cursos, o básico, 36 matérias em 6 livros, o intermediário com 18 matérias e o bacharelado com 12 matérias. Temos também mestrado, doutorado, temos o curso inédito no Brasil de Xilologia, que estuda só Cantares de Salomão. Temos o curso inédito de Gemátria, estudando a Bíblia, e tem mestrado e doutorado, sempre livres. Nossos graus de estudos, de ensino, são todos livres. Não temos nenhuma chancela do MEC, né? Eu sou professor formado pelo MEC, sou bacharel em teologia pelo MEC, bacharel em direito, e também temos várias licenciaturas. Sou professor estadual aqui em Minas Gerais de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa. Estamos estudando a Palavra de Deus, nada sabemos, estamos apenas começando. A Bíblia é um poço inesgotável, né? É um veio que não se chega, imensurável. Estamos estudando o livro, matéria chamada Introdução Bíblica 3. Eu sou pastor Ilmar, professor Sater, Emerick Heller e Kaiser, diretor e fundador desse Centro de Cultura desde 1992 estamos aqui. Estamos estudando os livros, dentro da Introdução Bíblica 3, os livros poéticos já se foram, agora os profetas maiores. Na aula passada estudamos Isaías e agora vamos estudar Jeremias. Enquanto Isaías começou lá pelo ano 700 e pouco, né, e profetizou durante mais de 60 anos no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Jeremias é o profeta já do tempo de Josias, quase que é o final do reino de Judá. Ele pega o final. Isaías profetizou pelo meio e Jeremias, mais ou menos 70 anos depois da morte de Isaías, que segundo a lenda teria sido cerrado pelo meio pelo rei Manassés, que era filho de Ezequias, Jeremias começou a profetizar. Mais ou menos no ano 13, mais ou menos não, certeiramente, ele diz aqui no versículo 1, no ano 13º do reinado de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos e reinou 31 anos. Então, o ano 13º é mais ou menos no ano 626, é quando ele começa o seu período de reinado. E vai reinar, e vai profetizar, no seu período de profetizar. As suas profecias começam no ano 726, mais ou menos, e vão acabar lá depois do exílio, depois de 586 a.C., quando ele acaba morrendo, segundo a lenda também, porque não tem texto bíblico para isso, lá no Egito, pela mão daqueles que tinham descido para lá por desobediência à palavra do Senhor. Jeremias é o profeta chamado Chorão, né? Tem algumas diferenças interessantes entre Isaías e Jeremias que eu quero apresentar aqui. Veja bem, enquanto Isaías o tom é vigoroso e severo, Jeremias é moderado e suave. Isaías fala da ira de Jeová contra o pecado de Israel. Jeremias é a expressão do seu pesar por causa do pecado. Isaías imergiu sua pena no fogo e Jeremias nas lágrimas. Isaías, depois de denunciar a iniquidade de Israel, prorrompe em êxtase de alegria ao ver a antecipação da independência vindoura. Jeremias teve um vislumbre do mesmo acontecimento feliz, mas esse vislumbre não foi suficiente para enxugar-lhe as lágrimas, ou dissipar a névoa do seu pesar pelo pecado de Israel. Por causa desse último fato, Jeremias é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas. Então é isso. Quem era esse camarada chamado Jeremias? Ele era filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Foi chamado para o ministério ainda jovem, está lá no capítulo 1, versículo 6, ainda sou uma criança, né, diz assim, no ano 13º do rei Josias, mais ou menos 70 anos depois da morte de Isaías. Ele profetizou durante muitos anos, depois deixou Anatote, veio para Jerusalém, e participou dos reinados de Josias, o filho de Joacás, que reinou 3 meses, depois Eliaquim, que reinou 11, depois Joaquim 3, depois Edequias 11, e depois ele é levado. Então, ele tem a opção de escolher a sua história. Nabucodonosor manda, sabendo das profecias que ele tinha falando para se entregar, mas o rei Edequias não quis se entregar. Também profetizou contra o templo e contra Passur, que era o sacerdote da época, que fazia coisas terríveis. O enviado de Nabucodonosor, chamado Nebuzaradão, que era o chefe da guarda dele, então tirou Jeremias dentre os cativos e disse: olha, você escolhe, se você quiser ir comigo para a Babilônia, você terá toda
a nossa cortesia, você será muito bem-vindo. Mas se quiser ficar na terra, tá aqui, vou te dar alimento, vou te dar comida, você volta. E ele voltou então para Gedalias, filho de Aicão, né? Filho de Safã, que tinha sido nomeado por Nabucodonosor, governador do restante dos cativos que ficaram, que eram só pobres quase, né? Grande parte do povo foi levado nessa leva aí, que é a leva que depois que Eliaquim morreu, então chamado também de Jeoiaquim. Então Joaquim, que é o filho de Eliaquim, assume, fica 3 meses, mas ele se entrega e vai embora mais ou menos 10 mil pessoas levadas cativos. Grande parte do povo foi nessa época aí, inclusive Ezequiel foi nessa época aí. Enquanto que a primeira leva de cativos foi no ano de 605, nessa leva foi Daniel e os seus companheiros, né? Isael, Azarias, Ananias. No ano de 597, 98, é a leva do rei Joaquim, vai o rei, a mãe dele, Ebed-Meleque, vai toda a corte, os escribas, o eunuco, mais ou menos 10 pessoas, ferreiros, carpinteiros, e depois tem a última leva quando destrói Jerusalém. Aí quase que matou só, não teve ninguém sendo levado cativo não. Mataram-se quase todos, os que ficaram depois foram levados e matados por Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla. E aí fica então na terra, então fica ali para dirigir Gedalias, né, que foi nomeado e deixou uma guarnição da tropa babilônica por ali. Então levanta-se um tal de qual é o nome dele, do sujeito? É hora que a gente esquece os nomes, né? A história nos diz então que esse camarada que ficou, ele se rebelou e veio cá e acabou matando, né? Vamos ver aqui, onde nós encontramos isso. Ebed-Meleque, tal, Judá. Ismael, filho de Netanias, sumiu o nome na mente, né? Esse Ismael, filho de Netanias, assassinou o Gedalias, que havia sido nomeado governador por Nabucodonosor, e então pegou Jeremias e forçou o povo a descer. Mas depois teve um outro deles, Jonas, parece filho de Cariá, que tomou o povo de Ismael, ele fugiu, e eles desceram para o Egito. Consultaram Jeremias perguntando se deveria descer ou não. Jeremias falou, não desce, que Nabucodonosor vai lá no Egito pegar vocês e vai atacar o Egito. Eles não creram e Jeremias foi levado à força, depois ele teria morrido por lá. Vamos ver então o pano de fundo da história de Jeremias, né? É interessante que o nome significa Jeová exalta ou Jeová solta, né? Ele é de Anatote, família sacerdotal de Uquias. Ele prevê então, Deus manda uma ordem para ele não se casar, ele não se casou, nem gerar descendentes, está lá em Jeremias 16. O fiel escritor e escriba dele era Baruque, esse tal de Baruque que escreveu aquele rolo que foi lido por Eliaquim e queimado lá na casa de inverno, né? Não acreditando naquelas palavras, Deus mandou escrever novamente. Ele foi chamado, então, foi contemporâneo de Sofonias, de Ezequiel, de Abacuque e talvez até de Obadias. O reino do norte havia sido subjugado e exilado 100 anos antes do chamado de Jeremias, lembrando que no ano 612 caiu Nínive, no ano 732 teve novamente mais uma queda, e depois no ano 7, Damasco caiu em 732, e Israel caiu no ano 722 pelo comando de Sargão II ou Salmanaser V. As profecias escritas de Jeremias são datadas do ano 605, o 4º ano de Joaquim, e vai até a sua descida para o Egito, né? Nessa época, as 3 maiores potências da época, era Síria, Babilônia e Egito, estavam perdendo força, enquanto a Babilônia estava crescendo. E, inclusive, o pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, no ano 612, derrubou Nínive, né? Que era a capital dos assírios. Então, Jerusalém ficava no meio da rota. Era preciso dominar Jerusalém, dominar o Império Judaico e norte, o Império chamado de Efraim, da Reino do Norte, para passar para ir para o Egito, né? Então, o livro de Jeremias é um livro apresentado em sessões extensas de prosa, tanto em forma de narração quanto de discurso, tem poesia também, e tem grandes assuntos interessantes, como a Casa do Oleiro, né, que é muito falada, a descida da Casa do Oleiro, Jeremias 18, a botija despedaçada de Jeremias 19, fala também dos funerais e banquetes comemorativos de Jeremias 16, pedra de argamassa e tal. Vamos ver agora a parte interna do livro, os conteúdos, né? Então, o conteúdo principal é o chamado e a comissão de Jeremias,
Depois a mensagem geral de repreensão a Judá, capítulo 2 até o 25. As mensagens mais detalhadas de repreensão, de juízo e de restauração, do 26 ao 39. Mensagem depois do cativeiro, do 40 ao 45. Profecia referente às nações, 46 e 51. E o retrospecto cativeiro de Judá, que é o capítulo 52. Lembrando que 2 Reis 22 e 25 vai fornecer o pano de fundo histórico, né? Jeremias tem muita história. Então essa é a história do livro de Jeremias. Lembrando que o livro de Jeremias tem 52 capítulos, mas ele é muito maior, muito mais denso, tem muito mais peso, tem muito mais letras e muito mais palavras do que o livro de Isaías, que tem 66 capítulos. Então o chamado é a comissão de Jeremias, fala a origem de Jeremias, a época do seu ministério, sua chamada, sua investidura, sua comissão. Depois tem a mensagem geral de repreensão a Judá. A primeira mensagem de Jeremias a Judá no capítulo 2, a segunda mensagem no 3, discurso à porta do templo no capítulo 7 e 10, a mensagem do pacto violado no capítulo 11 e 12, a mensagem do cinto de linho no capítulo 13, depois temos profecias motivadas por uma seca na Judéia no capítulo 14 e 15, o sinal do profeta solteiro, capítulo 16 e 17, mensagem referente ao sábado também no 17, o sinal da casa de oleiro no 18 e no 19, primeira perseguição de Jeremias no 19 até no 20, mensagem ao rei Zedequias no 21 e 22, fala acerca dos ímpios reis de Israel, o sinal dos figos no capítulo 24, e a figura do copo de vinho do furor no capítulo 25, a predição que o cativeiro duraria 70 anos, que está no capítulo 25. Depois nós temos outro bloco que é a mensagem mais detalhada de repreensão, de juízo e de restauração, do capítulo 26 a 39. Então tem repetições de Jeremias, a fúria dos sacerdotes contra ele, capítulo 26, a figura dos julgos e a exposição sobre subjugação de Judá e das nações vizinhas ao rei Nabucodonosor, quando manda colocar Canzis, né? Capítulo 27 e 28, a mensagem aos cativos da primeira deportação, capítulo 29, depois temos o capítulo 30, que é o cativeiro atual de Israel e a libertação vindoura, a restauração vindoura da terra de Jeremias, instruído pelo Senhor a comprar a porção de terra de um de seus parentes, capítulo 32, é quando ele é preso, pensando que estava fugindo, né? O 33 é o tema da restauração, o 34 fala do cativeiro de Zedequias e denúncia contra o povo de Jerusalém, o 35 a mensagem dos recabitas, 36 as profecias do rei Joaquim, e 37 aprisionamento de Jeremias, depois temos a 37 também falando do detalhe de se encontrar preso, Ebed-Meleque consegue tirar daquela cisterna, 39 o cativeiro de Judá, e as mensagens finais, depois a mensagem depois do cativeiro, que é do capítulo 40 a 45, e depois referente às nações, capítulo 46 e 51, tem contra Egito, contra Filístia, contra Moabe, contra Amon, contra Edom, contra Damasco, contra Kedor e Azor, contra Elão, contra Babilônia. E depois o cativeiro de Judá no capítulo 52. Então essa é a história e as profecias do livro de Jeremias, profeta da terra de Anatote, né, dos sacerdotes de Ilquias. Profetizou no 13º ano do rei Josias, até depois da queda de Judá no ano 586, e supõe-se a lenda que teria morrido no Egito. Fica na paz, tchau, tchau.